Bem-vindos ao canal Fichas para Estudar. Aqui vão encontrar vídeos explicativos da disciplina de Matemática sobre matérias do primeiro ao nono ano. Vão encontrar ainda várias correções ou soluções explicadas de fichas e testes que partilho no site fichasparaestudar.net. Espero que a partilha que faço aqui vos ajude a alcançar o sucesso escolar. Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fichas para Estudar. O vídeo de hoje é sobre frações, ok? Hoje vou trazer-vos uma explicação breve, básica, sobre o que são frações, ok? Próximos vídeos serão depois sobre frações equivalentes, simplificação de frações, operações com frações, somas, subtrações, multiplicações e divisões, ok? Mas para já começar por explicar o que são então as frações. Então, o que é que nós podemos considerar? A fração é uma representação de uma parte da unidade. Vamos imaginar que o desenho que eu tenho aqui, que é uma tarte ou uma pizza, o que quiserem ter como exemplo, ok? Então, se essa pizza for dividida em partes iguais, ok? Como tem, por exemplo, aqui nesta figura, então cada uma dessas partes é representada por uma fração, ok? A fração representa precisamente cada uma dessas partes. Sendo que, quando eu digo que a fração representa uma parte da unidade, sempre que eu tenho, é representar parte de um todo, sendo que o todo neste caso seria a pizza inteira ou a tarte inteira, não é? Que é representado pelo número 1, ok? As frações têm, por exemplo, vamos fazer aqui o exemplo para talvez compreendam melhor. Se eu tiver imagina, tenho a tarte, não é? Se eu comer uma dessas fatias da tarte, então eu vou representar a minha fração com 1 sobre 4, ou seja, eu comi uma fatia das 4 em que a tarte estava dividida. Se eu tiver aqui, se eu quiser comer duas fatias, então a fração que representa essas duas fatias que eu comi é 2 sobre 4, ok? Reparem que a parte de baixo é sempre a representação da divisão dessa unidade. Se estiver dividida em 4 partes, eu coloco 4. Se estiver dividida em 6, coloco 6. Se estiver em 10, coloco 10 e por diante, ok? Neste caso, eu comi 3 fatias dessa tarte, então vou representar com 3 quartos. No final, o que é que eu tenho? Se eu comer a tarte toda, então eu tenho a representação de 4 sobre 4, que na realidade representa a tarte inteira, não é? Representa a tal unidade que eu vos estava a falar, ok? Então, vamos fazer aqui um outro exercício, outro exemplo, para perceberem melhor e para vos dizer então como é que se chamam, não só como é que se chamam as partes das frações, parte de cima e parte de baixo, mas também para vos explicar como é que leem as frações, ok? Como é que se lê. Então, sendo que na parte de baixo eu vou colocar sempre o número de divisões que a figura tiver, então neste caso será 6. E na parte de cima eu vou colocar as partes que foram selecionadas. Neste caso, se for um chocolate, imaginem que isto é um chocolate, foram comidas 4 quadradinhos desse chocolate. Então eu vou colocar 4 na parte de cima. Esta parte de cima que eu me estou a referir chama-se numerador. E a parte de baixo que eu me estou a referir chama-se, desculpem, denominador. Agora vamos ver o exemplo que está aqui ao lado. Portanto, eu vou aplicar exatamente a mesma coisa. Eu vou aplicar no meu denominador, vou colocar o número de divisões que eu tenho em cada figura, está bem? Não é o todo. Então eu continuo a ter 6. E na parte de cima vou colocar as partes do chocolate que foram comidas, não é? Portanto, neste caso tenho 6, 7, 8. E porquê é que eu não coloco aqui 12 partes? Porque a figura está dividida em 2. Eu só poderia colocar aqui 24 se fosse uma figura inteira, ok? Porque a fração tanto pode representar uma parte, representa sempre uma parte da unidade, mas pode ser
abaixo de 1, mas também pode-se representar quando é acima de 1, ok? Então, esta fração é abaixo de 1, desculpem, é inferior à unidade e é superior à unidade. Aqui, neste caso, não foi comido um chocolate inteiro e aqui foi comido um chocolate e mais uma parte de outra tablete de chocolate, ok? Então temos uma fração superior a 1, ok? Quando nós temos o numerador inferior ao denominador, o resultado, porque o traço de fração simboliza um quociente, é uma divisão, está bem? E se eu dividir isto vai dar 0, qualquer coisa, portanto não chega sequer a ser uma unidade inteira. E neste caso vai ser, além de um chocolate inteiro, eu comi mais uma parte de outro. Daí a representação da fração, está bem? Então, em relação à leitura de frações, tenho aqui 3 grupos de frações, precisamente para vos explicar a diferença de leitura entre estes 3 grupos. Então, nós temos o grupo que vai de 2 até 10, ou vá até 9, nós lemos um meio, eu vou colocar aqui um meio, portanto, o número de cima é lido tal e qual como ele é, portanto, não tem nenhuma diferença. Aqui fica um meio, aqui fica 9 terços, aqui temos 5 quartos, e se tiverem 5, 1/5, se tiverem 6, 1/6, 7, 1/7, 8, 1/8, 1/9, se for com 9, e passamos para o segundo grupo. O segundo grupo tem, se tiver 10, 100 ou 1000, nós lemos 1/10, 1/100, 1/1000. Ok? Para todas as outras frações, eu coloquei aqui alguns exemplos, mas a técnica é igual para qualquer uma. Nós colocamos a palavra avos, portanto, dizemos os 2 números exatamente como eles são, e depois só acrescentamos a palavra avos no final. Então fica 15 12avos, ok? Da parte de baixo. E depois tem 24 37avos, ok? E depois tem 9 21 avos, ok? Tenham em atenção para não colocar nenhum acento aqui em avos, senão depois fica a voz, atenção a isso. Mas é assim que fazem a leitura de frações. E é isto, é um vídeo simples para explicar o básico das frações. Nos próximos vídeos, então, trarei outras matérias relacionadas com frações, frações equivalentes, reduzir frações, simplificar frações, o que são frações decimais e depois todas as operações com essas mesmas frações: soma, subtração, multiplicação e divisão. Ok? Obrigada por terem assistido. Até o próximo vídeo.